Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila. E no áudio de hoje eu quero falar um pouquinho sobre até quando devo orar, Sheila, para Deus restaurar o meu casamento. Que é um grupo, um tema que nós temos falado muito nos grupos do Restaura-me por esses dias. Mas antes, irmão, de eu expandir esse áudio, eu quero pedir um favor para vocês. Vamos abençoar, deixando like nesse vídeo, porque isso faz com que o YouTube entenda que o áudio é relevante e alcance outras pessoas. E com isso a gente pode abençoar outras vidas. Mas se você não gostar, chegar no final e falar, olha, não gostei do vídeo, não foi coerente, de dar o seu dislike, não tem problema nenhum. Por quê? Porque quando chega no final e a gente gosta muito, a gente sempre vai lembrar de uma pessoa que está precisando ouvir. E aí a gente vai compartilhar, e obviamente que isso é uma bênção, e eu agradeço de todo o coração aqueles que compartilham aqui os nossos áudios, abençoando o nosso ministério, mas ao compartilhar, normalmente a gente esquece de curtir. Eu sei, porque eu também ando muito pelo YouTube. Então, aqui dar um curtir, que nos abençoa, e vamos lá pedindo a Deus que me ajude a expandir esse tema para poder ajudar e abençoar vocês. Bom, até quando devorar para Deus restaurar o meu casamento? Essa foi uma questão levantada hoje no grupo por uma irmã, que ela falou, Sheila, vou pedir um sinal para Deus para saber se é para eu continuar orando pelo meu marido. E eu perguntei para ela o porquê, qual era o motivo dessa motivação de hoje. E ela me respondeu, falou, porque houve uma aproximação dele que durou de fevereiro até abril, e agora veio o repúdio total de novo. E eu estou cansada. O que eu quero dizer, né? O que eu falei para essa irmã? Eu falei para ela, irmã, antes de mais nada, a gente precisa entender que essa luta só acaba quando a gente vence. Então, se você não venceu ainda, a luta não terminou. E qual é a nossa principal arma de guerra diante dessa luta? É a oração. Então, como é que eu posso pensar em não orar? Se nós estamos cansados, irmãos, quando nós nos cansamos, o que a gente faz? A gente descansa e não desiste. Ou eu me canso hoje de trabalhar e amanhã eu não volto mais, não trabalho mais porque eu estava cansada hoje. Obviamente que não. Amanhã, para eu trabalhar amanhã, quando finalizar o dia hoje, eu vou o quê? Descansar e não desistir do trabalho. Igualmente tem que ser assim, uma regra de vida para nós. Se eu estou cansada de orar, não estou vendo nada, eu não preciso desistir, porque quando eu desisto, eu não vou receber. Quando eu deixar de orar, eu não vou receber. Mas, Sheila, então você está sendo incoerente, porque eu participo do grupo, de um dos grupos do Restaura-me, e domingo você bateu um papo com uma mentorada sua que já teve o casamento dela restaurado, e ela falou que no final ela nem lembrava de orar pelo marido. E realmente, irmãos, no bate-papo que eu compartilhei, eu fiz a pergunta para ela, que eu falei para ela, lembra que você não conseguia mais orar por ele no final. Ela falou, Xenia, nem te digo que eu não conseguia mais orar, mas eu não lembrava de orar. Isso é o descanso, irmãos. O descanso não é aquilo que a gente aprende do deixar ir, que eu não entro mais em contato, não falo mais, eu bloqueio, contato zero. Isso daí é fórmula de bolo. Se você tirar uma receita do bolo, vai fazer um bolo? Vai, mas não vai ficar tão bom quanto se você usar todas as receitas. Então, isso também faz parte. Mas não é disso que se trata o deixar ir. É deixar ir, segundo a Bíblia, do coração. Coração na Bíblia é mente. Mente. Então, quando as pessoas estão dizendo assim para mim, ai, eu pedi para Deus tirar o amor. Se Deus é amor, como é que ele vai tirar o amor? Coerente, concorda? Amor não é sentimento, meus irmãos. Amor é mandamento. Então, quando a gente está falando deixa ir do coração, então a gente está falando da mente. Mente, coração na Bíblia é mente. Ou seja, eu não vivo em função do meu cônjuge. As minhas emoções não estão depositadas no que o meu cônjuge está fazendo. Então, hoje ele está com a Amy, eu estou feliz. Amanhã ele está. Hoje ele está com a Amy, eu estou infeliz. Amanhã ele está sem a Amy, eu estou infeliz. Errei, né? Vou tentar de novo. Hoje ele está com a Amy, eu estou infeliz. Amanhã ele está sem a Amy, eu estou feliz. Enquanto a circunstância está mudando as minhas emoções, é porque eu não deixei ir. Mas, Sheila, isso significa que quando eles largam a Amy, eu não devo me alegrar? Óbvio que você deve se alegrar. Mas quando eu estou falando das emoções, é porque as emoções, ela têm o poder de te paralisar.
como é o caso dessa irmã. De fevereiro a abril, provavelmente ele devia estar muito próximo e agora ele se afastou de novo. Ela se sentiu mais uma vez rejeitada, a rejeição causou um medo nela, uma angústia, em forma de angústia, que ela olhou e falou: não é para mim isso, então eu vou desistir. Esse desistir, visto à luz da palavra, a gente traz como um pessimismo. A palavra que eu vou ler para quem vai acompanhar está lá em 2 Reis. Eu vou explicar o 6 e vou ler o 1 e o 2 do 7, para quem vai acompanhar a palavra. Então, é visto como um pessimismo. E segundo a palavra, o pessimista, ele não faz, ele para. Vou dar um exemplo para vocês que eu dei para uma mentorada esses dias, que ela falou assim para mim: Sheila, eu sou muito pessimista, né? Eu falei para ela: você não é pessimista, você só é insegura. Qual que é a diferença? O pessimismo, ele gera um medo em você que te bloqueia, que te paralisa. É dizer assim: eu nem vou fazer porque não vai dar certo e eu não faço mesmo. Agora, quando eu sou insegura, eu vou com medo mesmo. Eu faço, mesmo podendo dar errado. Ela trabalha com confeitaria e eu usei a confeitaria para dar o exemplo que eu falei assim para ela, é dizer assim: se hoje uma cliente sua pede um bolo para você que é um grande desafio, você nunca fez, mas você já estava dando uma olhada, por exemplo, nas técnicas, né? Que é quem está aqui lutando pelo casamento, que já viu testemunhos de casamento sendo restaurado, já começou a entender sobre posicionamento, que viu outros vídeos. É o caso dela, por exemplo, com o bolo, que ela já começou a dar uma olhada como poderia fazer. Se ela fosse pessimista, ela ia ver aquele desafio diante dela, ela ia olhar e ia falar para a cliente assim: olha, sinto muito, mas eu não posso te atender porque eu não sei fazer. O medo de errar não permite ela se desenvolver. Por quê? Porque é errando que a gente aprende. Pessimista, ele nem tenta. Agora, a pessoa insegura, ela vai olhar, ela vai saber que ela não domina 100% aquela técnica, que é difícil ainda para ela, mas ela vai falar: assim como eu sou capaz de fazer outras coisas e eu não sabia fazer aquelas coisas, mas foi praticando que eu aprendi, eu preciso começar. Então, ela toma a decisão de pelo menos tentar. Fala para a cliente: vou tentar fazer, não sei se vai ficar boa. Existe o perigo, o erro, desculpa, existe que pode, a possibilidade de não dar certo? Existe. Então, ela avisa a cliente. E ao avisar essa cliente que pode ser que ela não consiga, que ela vai tentar, mas que não fique, né, aquele bolo em si que a cliente pediu, isso é uma pessoa insegura. Por quê? Porque ela não domina ainda a receita do bolo, ela nunca fez, ela não tem a técnica ainda, mas ela vai se lançar, ela vai se arriscar. Então, para essa moça que falou: vou pedir um sinal para Deus se eu devo continuar orando ainda, isso é como tentar a Deus. Para que você vai fazer se você está no meio da luta, a sua principal arma é a oração? Então, por que vai existir a possibilidade de deixar de orar? Mas, Sheila, e aquela sua mentorada que deixou de orar? Ela não deixou de orar, mas ela não era mais escrava da oração pelo marido. Ela recuperou vida. Eu creio que em breve minhas mentoradas vão começar a contar seus testemunhos, vocês vão ver que elas começaram a viver, elas começaram a descansar, elas olharam e se enxergaram. E ao se enxergar, a circunstância do que estava acontecendo com o marido já não mudava mais as emoções dela. Então elas realmente deixaram ir e colocaram nas mãos do Senhor. Então aí foi quando elas foram abençoadas, ou seja, elas tinham certeza que a oração delas ia trazer o marido de volta. Eu vou falar de experiência própria. A gente ora, a gente ora, a gente ora e a gente espera que aquilo aconteça. Mas se vai acontecer mesmo, só quem tem a palavra é o Senhor. Mas não está na Bíblia? O Senhor está te permitindo ouvir tudo isso para você desistir? Obviamente que não. É uma palavra de encorajamento. Então, Sheila, vou orar até quando? Até você vencer. Porque se você não venceu ainda, é porque a luta não acabou. Então, aqui, em 2 Reis, eu quero ler para vocês, mas antes eu vou expandir um pouquinho a palavra. Se você chegou até aqui, ouve a palavra, irmãos, porque o testemunho ele edifica, mas a palavra ela convence, e ela vai te convencer e você vai conseguir fazer aquilo que precisa fazer. Diz assim, ó, aqui no 6,
eu vou só tentar explicar, como se fosse um resumo, para ler o 7, vocês entenderem o que eu quero dizer com essa explicação que eu dei. Aqui está contando sobre Samaria, né? Samaria estava para ser atacada pelos assírios, se eu não me engano, e o profeta Eliseu, ele tem uma visão de onde os assírios iam atacar. Então ele vai e avisa o rei de Israel, e o rei de Israel manda a tropa para lá, e ao invés do Israel ser surpreendido, quem foi surpreendido foram os assírios. Então, ao retomar, né, os assírios que sobreviveram, imagino ali para o rei da Síria, o rei da Síria fica muito nervoso, porque era algo que ele tinha planejado em secreto, e ele começa a perguntar quem era o traidor que estava no meio deles, que tinha passado para os israelitas o plano de guerra ali deles. Então, um dos seus servos fala: não, meu senhor, o que acontece é que os israelitas, no meio deles, tem um profeta de nome Eliseu, e que esse profeta, ele teve a visão do que o Senhor planejou na sua câmara, né? Ou seja, no seu íntimo, no seu quarto, né? Algo particular, talvez só com os seus generais de guerra, não que alguém foi falar. Então o rei fica, obviamente, possesso e manda irem lá na cidade e tomarem Eliseu e prendê-lo. Então, quando é aquela passagem que o moço de Eliseu vê lá o exército acampado no morro, cercando a casa de Eliseu, e fica preocupado, e Eliseu fala para ele que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, né? Do que o que está ali, do que aquele exército que está ali. Então, Eliseu faz o moço enxergar e ver, né, a proteção de Deus, que era muito maior ali por eles. E aí Eliseu faz aquela oração e pede para Deus deixar aqueles homens cegos, e depois ele conduz eles até Samaria, e lá os trata muito bem, os trata com pão, com alimento, e depois dispensam aqueles homens. E aí o que acontece? Eles voltam, provavelmente o rei sírio se sentiu ainda mais humilhado, e ele faz lá um plano e invadem Samaria. E ao invadir Samaria, a Bíblia diz que eles sitiaram em Samaria. O que significa isso? Que eles realmente dominaram Samaria, eles realmente venceram ali diante de Israel, vamos dizer assim. Então, aí a Bíblia relata que houve grande fome. Eu vou ler essa parte para vocês, irmãos, e depois vou lá no 7 para vocês poderem entender sobre o porquê que eu tenho que continuar orando. Eu vou ler o 6 no 24, que diz assim, ó: reina a fome em Samaria. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. E houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Então, ou seja, eles vendiam a cabeça de jumento era o animal, né? Como a gente fala, a cabeça do gado hoje, eu imagino, né? Por 80 ciclos, eu imagino, pelo contexto, que devia ser por muito mais do que valia o bicho, né? Então, vou falar que normalmente se valia 10, eles estavam vendendo em 80. E o esterco de pomba, apesar da Bíblia estar falando em fome, né? Porque eu já vi gente pregando assim, misericórdia, que o esterco de pombo, que era para plantação, não era para as pessoas comerem, né? Coloca aqui, né? Por 5 ciclos de prata, ou seja, que valor tem um esterco, né? As fezes de um animal. Então, ou seja, era como se valesse tudo muito dinheiro naquela época, que a gente viveu agora com a pandemia, né? Que tudo ficou muito mais caro. Então, diz que, seguindo aqui a leitura, diz assim: passando o rei de Israel, agora já não é mais o rei sírio, estamos falando do rei de Israel, pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Esse Senhor que o rei fala é o nosso Deus. Por isso que quem está acompanhando a leitura está vendo aí Senhor com S maiúsculo. E quando a mulher gritou, ela estava gritando para o homem. Então apareceu Senhor com S minúsculo. Aí diz assim: se o Senhor não te acode, de onde eu te acudirei? Na pandemia, se o Senhor não nos acudisse, quem seria o homem para nos acudir? Entendem? Da eira ou do lagar?
né? Ou seja, acho que é aquele ditado que a gente fala assim, nem de eira nem beira, né? No 28 diz, perguntou-lhe o rei, que tens? E respondeu ela, esta mulher me disse, dá teu filho, aí aqui ela já está apontando uma outra mulher, né? Dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho, ou seja, elas cozinharam a criança, né? O filho, e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu, ao outro dia, dá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Ou seja, uma foi lá e fez o sacrifício e comer o filho, as duas, e no dia seguinte a outra desfez o trato e não deu o menino, e na verdade ainda o escondeu, né? Aí o 30 diz assim, tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. O que significa que a fome era tamanha, mas esse pano de saco, irmão, significa que ele estava se humilhando diante de Deus. Então, por mais que a circunstância era totalmente contrária, tudo estava muito caro, havia fome, onde as pessoas estavam comendo seus próprios filhos, existia alguém que estava intercedendo pelo povo. Por isso que ao rasgar as suas vestes se viu um pano de saco, porque esse rei estava intercedendo. Mas olha aqui o que acontece em seguida. O 31 diz assim, Eliseu prediz a abundância dos víveres. 31 diz assim, disse o rei, nós ainda estamos falando do rei de Israel, assim me faça Deus o que bem lhe aprouve, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Vou explicar para vocês. O rei de Israel, após ver que Eliseu, ao mandar dispensar os assírios, eles voltaram e atacaram a cidade e a tomaram, e com isso levou a cidade em grande fome, vendo as pessoas comendo seus próprios filhos, ele começa, ele fala ali, né, que Deus pode fazer o que quiser com ele, que Deus faça o bem que me aprove, ou seja, que o Senhor quiser, faça comigo. Mas de hoje, a cabeça de Eliseu não passa. Mandou tirar a cabeça do Eliseu, por isso que ele diz assim, não ficará sobre os seus ombros, né? Se ficar sobre os seus ombros. Vou ler novamente para vocês entenderem. Disse o rei, assim me faça Deus o bem que lhe aprove, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciões, enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciões, ou seja, Deus já havia avisado Eliseu o que ia acontecer. Vedes como filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Ou seja, o mensageiro veio trazer a, a ordem do rei, o aviso do rei, que ia mandar matar, né, o Eliseu. Aí diz assim, falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro, e disse o rei, eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? O que acontece? Se a gente vai olhar com os olhos do tema de restauração de casamento, a gente não entende nada. Porque aqui Eliseu fala que o rei era filho de um homicida. E quando os assírios vão atacar a Eliseu para prendê-lo, pelo contrário, Eliseu pede para Deus deixar o exército cego, leva eles para dentro da cidade dos israelitas, ali eles voltam a enxergar e ainda Eliseu os alimenta e dispensa aqueles homens. Só que aí eles sobem novamente, conquistam a cidade e começam a cobrar muito mais por tudo, e vem a grande fome onde as pessoas estão comendo seus próprios filhos. O rei de Israel, ao ver tudo o que tinha acontecido, se revolta contra o profeta e avisa que vai mandar tirar a cabeça dele. E aí o profeta, Deus novamente o alerta e o orienta,
Então o profeta avisa ali os anciões do que estava para acontecer com ele. Então o próprio profeta diz: eis que este mal vem do Senhor, ou seja, esse mal da fome vem de Deus. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? A morte, né? Então o que acontece? Eliseu não está nem reclamando aqui. Eliseu está dizendo: se é esse o fim, está tudo bem. Mas se a gente vai olhar isso na questão da de restauração de casamento, é exatamente o que essa irmã falou. Uai, estava tendo uma aproximação, parece que ficou tudo bom, que ia ficar tudo bem, eu estava vendo ali que algo bom ia acontecer. Ô, Eliseu, você mandou a gente ir lá atacar o exército que estava, eles estavam ali, iam acampados para nos atacar, e em vez de nós sermos surpreendidos, quem foi eles e eles perderam, eu pensei que ia ficar tudo bem. Por que que depois você pega o exército e traz para dentro da nossa cidade, né? Se a gente vai ler a Bíblia para a gente entender, a gente vai toda vez que iam atacar um lugar, se mandava espia para entender como era a cidade, como era o exército. Então, Eliseu foi quem fez esse papel de levar aquelas pessoas para dentro das terras. Então, eles tiveram a oportunidade de ver tudo por dentro, né? De entender, como se fossem espias ali. Então, por isso que o rei se sentiu como se tivesse sido traído pelo profeta Eliseu e queria a cabeça dele. É o que aconteceu com a irmã. Ela achou que o marido, ao manter ali uma comunicação com ela, ia haver a restauração do casamento dela, e quando ele se afasta, ela fala: mas o que aconteceu? Eu pensei que ia acontecer, Deus, e não aconteceu? Por quê? Será que eu tenho que continuar nisso? Porque a gente vê a circunstância contrária. Mas aqui Eliseu dá uma chave, que ele fala assim, né, que estava vindo o mensageiro do filho do homicida. Ou seja, para quem já estudou um pouco sobre maldições, vai entender que aquilo que estava acontecendo era proveniente de maldição. Por isso que Eliseu fala que o mal provinha de Deus. Deus não fala lá em Êxodo 5, 20, que ele visitará a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração? Mas o que Deus tinha ali? Ele ia mudar a sorte das pessoas, mas para isso acontecer, as pessoas precisavam acreditar. O 7 diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Ouvi não, né? É ouve, porque não tem acento. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Vou explicar para vocês antes de continuar a leitura. Ouve a palavra do Senhor, né? O Senhor usando o profeta ali para poder falar o que Deus ia mudar na sorte daquele povo. Que amanhã, o que é amanhã na restauração do casamento? Para alguns vai ser amanhã mesmo, para outros vai ser daqui a um tempo, mas vai ser. Um dia vai ser amanhã para vocês, né? Vocês entenderam o trocadilho que eu fiz? Que para quem vai ter pessoas que realmente amanhã o casamento será restaurado, mas para outras vai demorar um tempo, mas ainda assim é no futuro para nós amanhã. Então, o que diz? Deus vai mudar a sorte do povo. Então, eles estavam pagando ali, né, 80 ciclos por uma cabeça de jumento, então o profeta fala que Deus ia fazer mudar a sorte daquele povo. Então, dar-se-á um alqueire, ou seja, pela flor de farinha de ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria, ou seja, as situações iam começar a melhorar para o povo. Mas a pessoa que tinha ali, né, como um conselheiro do rei, por exemplo, não creu. E olha o que aconteceu, o pessimista. Disse assim, no 2: porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava, ou seja, o rei confiava, né? Isso quer dizer cujo braço se apoiava, era o homem que ele mais confiava,
respondeu ao homem de Deus, ou seja, respondeu a Eliseu, o capitão, quem o rei mais confiava a sua própria vida, respondeu a Eliseu, né? Ainda que o Senhor, com S maiúsculo, então o Senhor nosso Deus, fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Ou seja, não creu. Disse o profeta, eis que tu o verás de ver, com os teus olhos, porém disso não comerás. O que eu quero que vocês entendam, meus irmãos? Que precisa crer. Crer no milagre. Você precisa agir para ter o seu milagre. E a melhor maneira de você crer com ação é a sua oração. O 3 diz, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. Leproso não podia ir nas cidades, eles eram separados. Os quais disseram uns aos outros, para que entraremos nós aqui, para que estaremos nós aqui sentados até que morramos? E dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios, e nos deixarem viver, se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Olha o plano do leproso, mais ou menos como era o meu plano, né? Eu falava, vou orar. Se Deus restaurar, ele é Deus. Se ele não restaurar, ele continua sendo do meu Deus. O que os leprosos fizeram? Vou fazer a minha parte, vou até lá, né? No arraial dos Círios, porque lá tem alimento. Se eles deixar a gente vivo, então a gente fica vivo. Se eles matar a gente, então a gente morre, né? É engraçado, mas é para vocês poderem pensar, refletir, que o pessimista, lembra que a gente está falando sobre isso? Ele para, ele desiste, ele nem tenta. Agora, quando eu estou inseguro, eu vou com medo mesmo. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas a minha parte eu vou fazer. É o que os leprosos falaram, nós vamos. Se deixarmos viver, nós viveremos. E se nos matar, nós morreremos. É engraçado, né? Eu estou aqui rindo um pouco, mas eu quero que vocês reflitam nessa passagem, quero que vocês entendam, né? O que eu quis dizer, eu espero que eu tenha conseguido expandir esse áudio. Me ajuda compartilhando, que eu vou me esforçar para fazer mais áudios para vocês, para poder edificar a fé de vocês. E continuam lendo essas passagens, que vocês vão ver que os leprosos entraram e eles viveram, né? E é isso que Deus quer fazer. A nossa esperança, ela não será frustrada, só é frustrada quando a gente deposita no homem, como foi o caso do rei de Israel com o seu comandante, duvidaram do que o Senhor tinha falado e por isso não puderam comer da providência do Senhor. Então não duvida do que o Senhor te prometeu, porque senão você não vai alcançar. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, os seus filhos, seu marido, seu casamento, em nome do Senhor Jesus. Amém?